Glória a Deus. De pé, abra a tua Bíblia, Romanos 12. É o texto que o nosso pastor leu no domingo. Foi isso? 12, né? Versículo de número 1 e versículo de número 2. Glória a Deus. Está gostoso o lugar, irmãos? Amém? Os irmãos estão prontos para ir até meia-noite? O amém foi fraco, pastor. Mas eu não vou não, pode ficar despreocupado que eu vou rapidamente. Só vou transmitir aquilo que Deus me deu aqui. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podeis tomar assento, irmãos. Esse texto nos fala algo que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele nos mostra algo que nós devemos apresentar o nosso culto a Deus como um sacrifício vivo, como foi feito aqui essa noite, em que você adorou ao Senhor, você cantou hinos de louvores. E ele continua dizendo: não conformeis com este mundo. Nós sabemos que toda mudança ela começa na nossa mente. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Amém? Você crê assim? Se nós temos a mente de Cristo, a nossa mente é diferente. E no final do versículo ele diz assim: olha, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez nós poderíamos perguntar ao apóstolo Paulo, como que ele chegou a essa conclusão? Como que ele sabia que era boa, era agradável e era perfeita a vontade de Deus? Quem conhece a história dele sabe que Paulo, ele não prestava. Ele perseguiu a igreja, ele perseguiu os irmãos, e durante muito tempo da vida dele, ele foi um homem que muitas pessoas temiam, tinham medo dele. Até que um dia, de repente, o Senhor chega para Ananias e diz: Ananias, eu quero que você vai levar uma mensagem para mim. E Ananias: sim, Senhor, para quem? O Senhor diz: é para Saulo. E Ananias assim: mas Senhor, ele não presta. Senhor, aquele homem, ele perseguiu a tua igreja. E de repente Jesus diz assim: é verdade, Ananias, mas ele não prestava, porque ele acabou de ter um encontro comigo no caminho de Damasco. E aqui começou a mudança na vida desse homem. E é esse homem que está nos convidando a viver uma vida diferente. Porque o mundo muitas das vezes nos oferece muitas coisas que aparentemente, visivelmente, parece ser bom. E quando nós falamos sobre esse assunto, nós podemos ir para Hebreus e nós vamos observar a vida de Moisés, que ele recusou todos os prazeres do mundo, tudo aquilo que o povo do Egito poderia oferecer para ele, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, porque ele estava vendo o invisível. E a Bíblia diz que nós devemos andar por fé e não por vista. Porque quando nós andamos, irmãos, por vista, nós começamos a olhar um problema, o outro problema, e parece que vai dar tudo errado na nossa vida. Mas quando nós começamos a realmente ver o problema, mas olhar para o nosso Deus que está acima de todos os problemas, a nossa vida, a nossa mente começa a ser diferente. Você começa a andar diferente, tudo que você vai fazer, passa a ficar melhor. No domingo que eu preguei, eu disse sobre uma frase de George Miller que me chamou muita atenção, que o cristão, ele pode fazer muito mais em 4 horas, depois de 1 hora em oração. Só que muitas pessoas, muitas das vezes, não acreditam. Mas quando eu tenho a mente transformada, eu tenho a mente renovada, eu começo a dar prioridade e dizer: Senhor, primeiro eu vou falar contigo. E quando eu falo com Ele, Ele começa abrindo o caminho para mim lá na frente. Tudo fica mais fácil, irmão. Quando nós começamos a orar, e George Miller disse que observou essa regra na vida dele, não foi 1 dia nem 2 dias, foram durante 60 anos. É muito tempo, é uma experiência. E certa noite ele foi dormir, juntamente com seu amigo, e ele diz: olha, não tem alimento aqui para ninguém. Para 2.000 crianças não tem alimento. E aí o homem ficou preocupado e diz: olha, o comércio está fechado. George Miller disse: vamos orar. Oraram, dormiram. Quando acordaram pela manhã,
Quando ele olhou, ele assustou. Tinha comida para mais de um mês, para aquelas 2.000 crianças. Porque Deus, ele ouve a oração de um justo. Ele responde orações, e depois de muito tempo eles foram descobrir. Sabe o que tinha acontecido? Um homem estava na casa dele, sem saber da oração de George Miller, foi tocado pelo Espírito Santo, que diz para ele: vai lá, compra alimento, para durante um mês, e leva para o orfanato e deixa lá. E aquele homem assim fez, porque ele obedeceu à voz do Espírito Santo. E aqui Paulo está dizendo, irmãos, algo, eu já falo para encerrar, algo muito interessante, algo que me chama muita atenção na vida de Paulo, que prova que realmente que ele teve uma vida transformada. Primeira coisa é que ele teve amor. O homem que perseguia, o homem que era mau, o homem que não prestava, agora está olhando para mim, para você e dizendo: olha, o amor tudo supera, tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Quem tem uma mente transformada, ele tem o amor de Deus dentro dele. E muitas das vezes, quando a pessoa não tem a mente transformada, ela comete um erro. Às vezes nós cometemos um erro de atingir o alvo errado, porque o nosso alvo não é o irmão, não é a irmã, não é o pastor, não é o presbítero. O nosso alvo, irmãos, é Satanás, para atingir, para destruir. E sabe como fazemos isso? Quando nós estamos em amor e em união. Quando estamos unidos, irmãos, a Bíblia diz em Atos 2:42 que eles ali perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Por isso que era uma igreja poderosa, e a nossa igreja não é diferente. A cada dia Deus tem falado conosco, Deus tem operado maravilhas no nosso meio. Se eu perguntasse aqui essa noite, quem é que recebeu um milagre já esse ano? Levante a mão. Ninguém recebeu, irmãos? A irmã recebeu, a irmã lá atrás. Só que muitas das vezes, sabe por que nós dizemos assim, não está acontecendo milagre, não está? É porque muitas das vezes não testemunhamos. Porque muitas das vezes nós não chegamos e falamos: olha, irmão, eu estava assim, e eu recebi a oração, eu vim para a igreja com fé, mesmo com poucas pessoas, eu vim com fé e crendo que o milagre ia acontecer na minha vida. Isso é uma mente transformada, isso é uma mente renovada. Aquela pessoa que não conforma, pessoa que diz assim: não, hoje é culto da sexta-feira, eu vou lhe buscar mais de Deus, porque sem Ele eu não posso viver. Outras pessoas ficam em casa essa hora vendo novela, vendo um monte de coisa que não edifica, irmão. Agora, que bom que nós temos a mente transformada e estamos aqui adorando ao Senhor, e também as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Que bom, a mente transformada. Se coloque de pé. É a mente daquele que realmente ele tem o que o Paulo diz aqui, ó. Paulo tinha um espinho na carne. E eu creio que se perguntar aqui, todo mundo vai dizer que tem um espinho, irmão. Todo mundo tem. Só que nós não sabemos. Alguns dizem que o espinho era isso, era aquilo, aquilo outro, mas não importa. O que importa é que Paulo orou 3 vezes. Talvez você está orando aí por várias vezes. Paulo olhou e disse: Senhor, eu não aguento mais. Está difícil, Senhor, tem um espinho aqui na carne, eu não aguento. Aí o Senhor disse assim para ele: Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder, presta bem atenção nisso aqui, olha. Porque o meu poder, Deus dizendo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na nossa fraqueza, irmão. Não precisamos estar 100% para falar de Jesus, não precisamos estar 100% para dar glória a Deus. A única coisa que precisamos ter é uma mente transformada e cheia do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aí não vai faltar nada, você vai chegar no culto, não vai ficar olhando para o A, para o B ou para o C. Você apenas vai querer ver o Senhor e dizer: Senhor, sem a tua presença e sem sentir o teu toque, eu não quero sair daqui. Aí a sua vida é diferente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Começa aqui. E que bom, pastor, parabéns por esse propósito. Que bênção, irmãos, quando nós tomamos essa decisão na nossa vida. Aí Paulo continua dizendo assim: a tua graça me basta, porque o teu poder aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí Paulo olha, porque aí ele vem dizendo, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ele diz assim: olha, de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmão, quando você tem a mente transformada, você adora em qualquer situação. Eu não vou convidar mais aqui à frente. Se você quiser vir aqui à frente de novo, quiser ficar aí, irmãos, eu vou orar. Mas dependa da graça de Deus, irmão. Começamos o ano, comece com a mente renovada, mas com propósito.
Eu ouvia muitas pessoas dizendo, olha, o primeiro amor acabou, não existe mais, irmãos. E eu até dizia isso também. Mas sabe quando melhorou? Quando eu tomei a decisão e disse, Senhor, eu quero me encher da tua presença, eu quero comer a tua palavra, eu quero estar aos teus pés. E aí, irmãos, tudo é um processo. Eu encerro contando algo aqui para fechar. Algo que me chamou e me chama muita atenção. Quem estava aqui domingo, irmãos? Domingo atrasado. Pastor, acho que não estava, né? Já passo para o senhor, pastor. Eu vou contar algo de um homem que ele não gostava de mamão, irmãos. Talvez você já até ouviu essa história. Ele não gostava de comer mamão, não gostava. E aí de repente um dia ele conheceu uma moça. E ele casou com ela. E no primeiro dia que eles estavam no café da manhã, quando ele olha na mesa, ele vê um bitelo de mamão. Ele vê um mamão enorme. Aí ele olhou e ele disse, eu não vou falar para ela, porque imagina, quem é casadinho de novo, né, pastor? Olha um para o outro assim, a mulher com os olhinhos até brilhando, tomara que meu marido goste. E ele disse que olhou para ela, os olhos dela brilhando, e disse, eu não vou fazer nada. E ele aprendeu com a mãe dele assim, olha, quando você não gostar de alguma coisa, você fecha os olhos, tranca a respiração e engole. Diz ele que pegou uma mão e metade comeu tudo. Ela olhou e pensou, que bom que ele gostou. Ficou toda feliz, deu até um sorrisinho. No outro dia no jantar, a mesma coisa. Quando ele olhou para a mesa, foi ver. Não acredito. Ele falou, vou ter que perguntar para ela. Ele falou assim para ela, você gosta muito de mamão? Ela disse, eu não sei, todo café da manhã para mim tem que ter mamão. É uma fruta que eu mais gosto. Aí diz ele que fechou o olho e começou a imaginar os olhos, o resto da vida dele comendo mamão. E diz ele que foi comendo o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. E passaram 50 anos, ele estava no ginásio lotado. E ele perguntou para os irmãos assim, qual a fruta que vocês acham que eu mais gosto hoje? Mamão. Aí ele diz assim, olha, sabe por que Paulo estava dizendo aqui? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Porque depois que ele teve Jesus, ele diz assim, olha, todo o meu poder, tudo aquilo que eu conquistei, eu considerei como lixo por amor a Cristo. Quando nós viemos para Jesus, no começo, houve um processo, uma mudança, lentamente foi mudando a nossa vida. Mas aí o Espírito Santo começa a entrar na nossa vida, a nossa mente começa a ser transformada, e aí nós começamos a ficar felizes e dizer, agora eu não sei mais viver sem Jesus, sem Ele não dá para viver, sem Ele a minha vida não tem graça e não tem sentido. E diz ele que agora vai para o hotel, irmãos, e chega lá, antes ele comia para a esposa ver, mas ele chega no hotel, a primeira coisa que ele procura é se tem uma mão. Mesmo a esposa não estando perto, ele diz assim, olha, eu não preciso que ela esteja perto de mim. E assim somos nós, irmãos. Aqui nós estamos dando glória a Deus, aleluia. Lá fora vamos dar glória, aleluia. No trabalho, glória a Deus, aleluia. Na escola, por onde estivermos, sabe por quê? Porque o reino de Deus está dentro de mim e dentro de você. Você crê assim, pode dar glória a Deus? Amém? Feche teus olhos, irmãos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco. Agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeste, Senhor, de mais um dia, Senhor. Mais um dia do ano de 2015, estarmos na tua casa, adorando o teu nome, te exaltando na beleza da tua santidade. Senhor, eu te louvo, Senhor, por esse culto, por esse momento de visitação que tivemos da tua presença. Eu te louvo, Senhor, porque a tua presença no nosso meio é real, Senhor. E muitos dos teus filhos essa noite sentiram a tua graça, sentiram a unção do Espírito Santo em suas vidas, Senhor. E eu sei, meu Deus, que a partir de hoje a nossa vida estará mais cheia da tua presença, mais cheia do teu Espírito Santo, ó Deus. Eu quero abençoar cada um dos teus filhos, cada pai, cada mãe, Senhor, cada filho. Eu quero, Senhor, abençoar, Senhor, os nossos pastores, ó Deus, cada um deles, os obreiros da tua casa. Venha fazer de nós pessoas melhores, Senhor. Venha fazer de nós pessoas amorosas, pessoas que querem realmente viver contigo, Senhor, uma vida de íntima comunhão. Pai, eu te peço, Senhor, e eu quero abençoar no nome de Jesus cada irmão que veio aqui essa noite, cada um que estão nos assistindo pela internet, os nossos missionários, pessoas de outros países, ó Pai. Eu quero abençoá-los com uma palavra de vitória, Senhor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o milagre e receba a vitória na tua vida, porque maior é o que está conosco do que está no mundo. Senhor, nós te louvamos por tudo, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, irmão.